eu compro uma Bíblia para o ano. Porque as anotações que eu fiz do ano passado, certamente nesse ano pode falar muito comigo. Mas eu quero ter novas experiências com o meu Deus, então eu compro uma Bíblia nova. Então, incrivelmente, todas as vezes que eu tenho uma dúvida, eu pergunto para Deus, vou para a Bíblia, Jeremias 29, versículo 11. O Senhor fala comigo, porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Todas as vezes que eu tenho dúvida, eu pergunto para Deus, Deus fala comigo nesse texto, irmão. Pode ser a Bíblia que eu pegar, que eu quiser, que tem gente que gosta de falar assim, não, mas aquela Bíblia está marcada naquele lugar. Não é assim? Versículo no celular. Quantas vezes eu perguntando para Deus, e às vezes naquele dia, o versículo que tinha que falar comigo era porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Por que Deus fala isso comigo? Porque eu tenho pensamentos terrenos. E os meus pensamentos terrenos me fazem indagar sobre a minha realidade. Deus, o Senhor me tirou daquele lugar para me colocar nesse lugar. Não é aqui que eu deveria estar. Deus, o Senhor falou isso comigo. E não está acontecendo. Então, eu começo a pensar no plano natural, no plano humano, no plano terreno. E Deus sempre me volta para o lugar que eu deveria estar sempre, que é no centro da sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, irmãos, se tem alguma coisa boa para pensar, que você pense nisso. Que seja isso ocupar a minha mente, a sua mente. Porque se nós ocuparmos a nossa mente com as coisas do mal, o que nós vamos viver é o mal. Viaja comigo aqui, pensa comigo aqui. Uma pessoa que pensa mal de si. Uma pessoa que pensa que tudo na vida dela vai dar errado. O que acontece na vida dela? Vai dar errado, irmão. Não tem como. Se eu não pensar positivamente, e aqui não é papo de influenciador, de coach, do que você quiser dar nome aí. Isso é um papo bíblico, espiritual. Se eu não pensar em coisas do céu para a minha vida, eu vou viver conforme os meus pensamentos que são... Porque a minha mente, ela é dominada pelo meio em que eu estou. Amém? Você está entendendo? Se você não sabia disso, você fica sabendo. Se você ficar em um ambiente onde as pessoas são pessimistas, você automaticamente será um pessimista. Se você é uma pessoa que trabalha, que estuda, perto de pessoas maledicentes, automaticamente você se tornará um também. Como se você também estiver junto de pessoas cristãs, cheias de Deus, cheias de fé, você se tornará um cristão cheio de Deus e cheio de fé. Meu irmão, não tem como dar errado. Porque a Bíblia nos instrui isso, andarmos juntos. A Bíblia nos mostra que temos que ser unificados, unidos, unidade. Quando eu começo a pensar uma coisa inspirada pelo Senhor, eu posso estar próximo de alguém que nem mora na minha casa. Que essa pessoa falar, eu estava pensando exatamente nisso. Porque há concordância. Então, se aquilo é nobre, como a Bíblia diz, se aquilo é excelente, se aquilo tem louvor para Deus, nisso eu devo pensar. Agora a gente gasta dias e horas da nossa vida pensando em coisas que não vão dar em nada, coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Talvez você já passou horas do seu dia, se não o final de semana inteiro, pensando como que você vai passar de fase no videogame. Como que eu faço para passar de fase? Eu imagino Deus do céu olhando e pensando assim, que hora que ele vai amadurecer. E entender que o jogo não é o que está no videogame, é o jogo da vida dele. E que se ele não resolver passar de fase mesmo, vai continuar no mesmo lugar. E sabe, irmão, nós temos que amadurecer. Porque a Bíblia, ela é repleta de promessas. A Bíblia é repleta de bênçãos para nós. Mas nós escolhemos focar naquilo que não dá fruto. Cada de pessoas que não pensam para onde eu quero ir,
eu vou continuar pensando como eles. E é melhor, às vezes, realmente, irmão, mudança não só de mentalidade, mas até geográfica. Porque às vezes a gente está cercado de pessoas no nosso redor que não sabe nem para onde está indo. E aí, né, até o pastor um dia pregou disso aqui, ele falou, eu me recordo, ele pegou aquela parte da Alice dos Países Maravilhas, né? Que não sabe para onde está indo. Qualquer caminho serve. Se eu sair com o meu carro aqui com um destino, obviamente eu estou pensando quando eu chegar naquele lugar. Amém ou não? Você é diferente de mim? Eu não sou assim não, irmão. Quando eu estou saindo, eu penso assim, nossa, se for para a praia então, já começo a pensar no camarãozinho, que eu gosto, né? Naquela prainha linda, a brisinha lá da praia, aquela coisa maravilhosa. Eu já penso, irmão, eu já vejo lá, eu me vejo lá, meu irmão. Vou sentar lá, chuva não pensa em chuva não. Ah, os meninos, é verdade. Gente, você pensa bem. O pastor acabou me lembrando aqui, eu entendi errado, mas ele me lembrou um negócio aqui. Se você for viajar para a praia, mineiro, pensando que vai chover, pode ter certeza, irmão. Se você for ficar lá 2 dias, vai ser 2 dias de chuva. Não vai ser um dia com sol, não, é 2. O antes, só chove com você antes. Irmão, não tem como, porque aquilo que você pensa acontece. E isso, como eu falei com você, isso não é só uma mensagem para te fazer, nossa, eu tenho que pensar, não, cara, isso faz parte da sua vida. Você é um ser pensante, como eu falei aqui. Você tem um corpo, uma mente, uma alma, um espírito dentro de você. Deus não quis criar um robô que, se ele quisesse, ele tinha feito como agora o Elon Musk está fazendo. Criado um monte de humanoides. Colocado um chip dentro de você lá para você só corresponder aos comandos. Ele não fez isso. Ele te criou a sua imagem e semelhança e mais. Ele te deu liberdade. Então, se eu quero algo, se eu penso em algo, eu tenho que pensar naquilo que é do alto, porque automaticamente as coisas da terra serão resolvidas. Amém ou não? O primeiro ponto fala, seus pensamentos revelam quem você é. Se o pensamento que você tem, se ele é um pensamento mau, vai revelar a maldade do seu coração. Porque o nosso pensamento, ele funciona, né, como um espelho para fora. Ele reflete aquilo que eu estou pensando. Porque eu não sei você, mas é natural falar daquilo que eu estou pensando. Dentro da minha casa, quando eu tenho as minhas indagações, as minhas teorias, eu começo a comentar com a minha esposa. Eu começo a falar, olha, estou pensando em fazer isso. Estou pensando nisso, estou pensando naquilo. E ela vai comigo. Em alguns momentos, a mulher sabe, ela faz isso, né? Ela começa a me questionar sobre os meus pensamentos. Você acha que é isso mesmo? Será que vai dar certo isso aí? Coisa de mulher, não é assim? Quem é casado aí? Amém? Então, a mulher da gente ajuda a gente. Você, mulher, se você não está ajudando seu marido, melhor aí, em nome de Jesus. Tem que fazer o homem pensar. Porque se o homem não pensar, irmãos, ele vai fazer coisa errada. Que a única coisa que a gente faz é pensar. Já repararam nisso aí? O pastor Cláudio Duarte um dia pregou e ele falou sobre isso. A mulher quer saber o que o homem está pensando. Eu acho que se tem um plano para a mulher é querer tentar descobrir o que está na cabeça do homem. Porque tem hora que a gente fica calado. Não está fazendo nada. A gente também pensa em nada. Eu vou usar o Spurgeon, né? É o C.S. Lewis, na verdade. A gente vai para Nárnia também. Cara, você vai para Nárnia. O homem faz isso. Então a mulher quer saber o que está pensando. Então tem hora que você não está pensando em nada. Ah, mas a mente vazia, oficina do diabo. Todo mundo fala isso aí. Gente, tem algumas falas que elas são terrenas. Nós somos seres criados por Deus e cada um com um propósito definido pelo próprio Deus. O homem tem essa necessidade de pensar. E a mulher tem também a sua necessidade de auxiliar, de acompanhar, de ajudar. Mas a gente tem que respeitar o lugar um do outro. Mas, como eu estava dizendo, aquilo que eu penso
é reflexo da minha alma. O que você pensa em segredo aparece na sua vida pública. Meu irmão, não tem como. Alguma coisa boa você pensou para você estar onde você está hoje. Eu sou arquiteto e, pensando nessa mensagem, eu queria achar uma ilustração para ajudar vocês a entenderem. E como arquiteto, eu sou às vezes contratado pelas pessoas, né? As pessoas querem fazer uma casa bonita, uma coisa assim, me chamam. E o que eu vendo não é a construção da pessoa. É uma ideia, que a gente chama de projeto. E como professor também eu falo muito com os meus alunos, gente, você está entregando às vezes um negócio que para a pessoa é caro, mas é intangível. Porque aquilo só vai acontecer se ela construir. Ele vê a maquete, ele vê tudo 3D, essa igreja teve 3D. Quem é da época do 3D da igreja? Só para saber quem é crente aí que está mais tempo nós aí. Só pastor? Temos aí, né? Nós tivemos, gente, isso aqui não era desse jeito aqui não. Para você que está chegando para a igreja aí, isso aqui não é assim não. Tá? Não era não. Inclusive nós tínhamos culto aqui com as paredes sendo construídas lá de fora e a igreja aqui no meio. Trem mais doido. É um pastor doido também. Aí nós fazíamos isso aqui. Então tinha uma maquete para os irmãos ver. Ó, vai ficar chique, né? O pessoal passando ali e tal. Não era assim? Então a gente vende isso. Mas isso é projeto, isso é ideia, isso é pensamento. Então como arquiteto eu faço a planta, eu faço a maquetezinha para a pessoa ver e entender. Depois ela constrói. Pensamento é isso. Se eu não pensar em algo positivo, algo que é de Deus para a minha vida, para a vida da sociedade, irmão, não vai acontecer nada. A gente gasta horas e tempo, às vezes, pensando só na gente. Mas, na verdade, o propósito de Deus para nós é pensar também, principalmente, no seu reino. A gente fala isso aqui, né? Agora a gente tem intensificado muito a questão da célula na vida da nossa igreja, que sempre foi assim, desde quando eu cheguei nessa igreja. Nós intensificamos nesses últimos anos, mas, gente, olha que incrível isso. A gente está falando do reino, a gente está falando de crescimento, a gente está falando de abençoar vidas que não conhecem a Cristo. Se isso é bom, é nisso que eu tenho que pensar. É isso que tem que ocupar a minha mente. E cadê a nossa ousadia mental de imaginar uma multiplicação extraordinária? Porque se você olhar no seu campo horizontal, eu falei no início aqui, usando essa metáfora do horizontal, para você entender que é o que é terreno, eu olho às vezes para algumas coisas e eu não acredito que vai dar muito certo. Porque eu sou humano. Mas existe um Deus que é todo poderoso, a qual eu sirvo e creio que Ele é real, que nada é impossível para Ele. Nada é impossível, irmão. Nós tivemos uma experiência incrível hoje com os jovens. Talvez você não sabe, mas hoje nós fizemos um evangelismo de um jeito, para nossa realidade, inovativo. Aí você vai falar assim, nossa, mas é muito simples. Jesus era simples. Puro e simples. E o evangelho chegou até nós. A gente foi ali na praça. A nossa ideia era para um semáforo, mas a gente vai fazer de novo, né? Mas devido à nossa emergência e às vezes o pouco recurso que a gente tinha, a gente resolveu ir para a praça. No momento eu achei assim, nossa, gente, por que não fazer isso, né? Estou sendo real com vocês aqui. Eu falei com alguns já hoje sobre isso. Mas aprove Deus que a gente fizesse isso. Tinham pessoas ali precisando. E nós tivemos a oportunidade de orar por pessoas ali. Se talvez esses jovens tivessem ficado aqui dentro da igreja, se eu tivesse abortado a ideia, o pensamento de fazer um evangelismo hoje, talvez essas duas famílias que receberam uma oração, eu não sei o que aconteceu a partir daquilo, porque aí já é com Deus, mas talvez essas pessoas não teriam essa oportunidade. Então eu falo com você, meu irmão, os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito, a seu respeito, das coisas dele, são infinitamente maiores e mais poderosos do que nós possamos pensar.
Por isso que ele diz que muito além do que nós possamos pedir ou pensar. Então, se você tem algo para pensar hoje, que você pense no reino do Senhor. Porque aquilo que vier à sua mente para fazer, querido, é isso que Deus quer que você faça para o seu reino. Agora, se você ocupar sua mente com coisas vãs e más, automaticamente isso acontece. E a gente começa a culpar Deus, ou aceitar o que o mundo diz sobre as coisas de Deus. E meu irmão, não é assim. Pensamentos definem o que você vai se tornar. Como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. O pensamento precede a realidade. Se eu pensar que eu sou vencedor, eu me torno vencedor. Quantas histórias de superação você já ouviu? Principalmente quando vem a época das Olimpíadas. Quantas imagens você já assistiu? Quantas histórias de superação você já assistiu? Porque em algum momento, aquele atleta pensou que ele seria vitorioso. E ele alcança o que era até então inalcançável para ele. Quantas histórias você tem? Eu estou falando de atleta, mas eu tenho certeza que na sua história, na história da sua família, você tem muitos testemunhos para dar a respeito disso. Amém ou não? Ninguém vai para uma cirurgia pensando que não vai dar certo, irmão. Ou você é diferente? A gente precisa aprender a pensar com a mente de Cristo. Você não age diferente do que pensa, você age exatamente como pensa. O mundo, ele sempre vai tentar moldar o seu jeito de pensar. Paulo também falou sobre isso. Romanos capítulo 12. Ele traz o que nós hoje chamamos de metanoia. Nada mais é do que mudança de mente. Mudança de pensamento. Várias vezes você já deve ter ouvido falar sobre isso. Querido, não deixe e não se amolde aos padrões desse mundo, porque o mundo vai tentar contaminar a sua mente, os seus pensamentos. Você é didático. Aquilo que você consome no seu dia a dia vai influenciar nos seus pensamentos. Por que o Brasil hoje é tão fácil de ser manipulado? Porque desde quando criaram a televisão, o brasileiro, se não é o maior consumidor de TV, ele é um dos maiores consumidores de televisão. Nós estamos em época de Copa. E desde criança eu ouvi alguém me dizer, porque falaram para essa pessoa também, contaram para outra, que o ano de comprar televisão é o ano da Copa. Quem já ouviu isso aí? Ou é só eu que sou diferente? Amém? Venderam isso para nós e a gente acreditou. Não, tem que comprar televisão nova, ano de Copa, promoção. Vou na Casa Bahia, 24 vezes, tudo bem. Televisão nova, de plasma, de tela, de não sei do que. Plasma já foi, né? Agora é outra coisa. Porque agora inventaram um negócio lá que deixa a imagem mais bonita. TLED? Aí. QLED? Aí, nem sabendo o nome desses trem mais. Gente, nós somos moldados porque nós vemos e assistimos. O Brasil está em chamas. Porque as pessoas se inflamaram no que assistem e ouvem. Olha o nível que está a música brasileira, irmão. Olha o nível que está a música brasileira, a chamada música popular brasileira. Olha a quantidade de corrupção, a quantidade de traições, de coisas abjetas que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Por quê? Onde que aprenderam isso?
Não, mas eu tenho que assistir a novela. Quinta-feira não dá para ir na igreja, porque tem que assistir o Jornal Nacional. Eu tenho que ver não sei o quê. Hoje nós temos o aparelho celular. Facilitou ainda mais para a gente ser manipulado. Você não anda sem isso. Está entendendo? Isso vai moldando seu pensamento. E a gente acha que o mundo é só isso que a gente vive aqui. Por isso que muitas pessoas, você já conversou com gente que já morou fora do Brasil, fala assim, eu não queria voltar para cá de jeito nenhum. Porque lá é outra realidade. O que eu escuto disso, irmão? Eu fico maluco para ir poder ver também. Deus vai me dar essa graça. Eu estou pensando. Entendendo? Aí eu te falo, isso é maluquice? Não é não, irmão. Porque se você assistir violência o dia inteiro, você vai viver violência. Havia um estigma que eu ouvia, minha mãe me perdoe, tá, mãe? Tem que usar a referência familiar às vezes, né? O Davi às vezes fica assim, você falou isso aqui de mim lá e tal, mas que a gente tem que pregar que a gente vive, então tá dentro da casa da gente. Mas a minha mãe falava comigo que eu morei um tempo em BH, que tinha que tomar cuidado em BH. Porque eles roubavam muito em BH. Então tem que colocar a carteira na frente, tinha uns negócios assim. Eu sei que vocês não é diferente da minha mãe, não. Vocês já fizeram isso aí também. Tem que guardar o relógio, tem que guardar os ouro que tiver, porque lá é perigoso. Então, mineiro, quando chega em BH, qualquer lugar que é diferente, é uma capital, São Paulo, tá na cara que ele é mineiro, porque o mineiro ouviu isso aí. Não é ou não é, gente? Se vocês nunca fizeram isso para um lugar diferente aí. Aí, ó. Fecha os vidros tudo. Calor, não tem ar-condicionado no carro, com os vidros fechados. Ô irmão, deixa eu te contar uma coisa. Aquilo que passa na televisão é um recorte de um assalto. Eu não estou falando que não tem criminalidade, não, porque lá tem, aqui tem também. Tá diferente, não. Esses dias eu abri o Instagram, por acaso eu vi um tiroteio aqui em Patinga. Que desgrama é essa aí que parece que estou em um lugar diferente? Isso não é aqui, não. Se eu colocar isso na minha mente, meu irmão, eu não passo naquele bairro que estava acontecendo. Eu nem venho no Bom Jardim. Aí você fala, você mora onde? Ih, irmão. Aí eu lembrei agora de... eu lembrei lá da história de Filipe lá, né? Ele está anunciando lá Cristo para os amigos dele, que o Salvador chegou e falou assim, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele falou assim, pode ver uma coisa boa do limoeiro? Meu irmão, essa é a nossa realidade. Mas se a gente achar que o que está na televisão, que o que está sendo passado para nós é a realidade, a gente não sai de casa. Então, meu irmão, o que você assiste, o que você ouve, manipula sua mente. Se Davi, na história de Davi, tivesse televisão na época, ele não teria derrotado o gigante. Já parou para pensar nisso? Porque a notícia que ia chegar no Instagram dele, no TikTok dele, no YouTube dele era o seguinte: um gigante poderosíssimo, que já matou não sei quantos servos, filhos de Deus, já destronou várias pessoas. Era a notícia. Olha, ele é maior que a casa, tá? Ele é gigantão. A armadura dele pesa 1 tonelada. Davi, menino, pastor de ovelha, e fala assim, vou não, é doido? Caçar Rio de Janeiro? Vou nada, é aqui mesmo. Mineiro. Está entendendo, irmão? Só que ele conhecia aquele que é todo poderoso. Quando aquele gigante falava aquela tanto de bobajada lá, ele falou assim, olha, o seu babaca, você vem contra mim com esses xingamentos seu aí, mas eu vou contra você em nome do Deus Altíssimo. Gente, que fé maravilhosa, hein? A única forma de eu e você nos santificarmos é ouvindo a palavra de Deus, deixando ela entrar na nossa mente. Porque a fé, irmão, ela vem por onde? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu começar a ouvir, pensar, imaginar, irmão, vai acontecer algo extraordinário na minha vida e na sua.
Porque não existe nenhuma transformação cósmica em um culto ao Senhor. O que existe é fé e desejo ardente pela presença dEle. Essa é a diferença. A gente vive buscando e pensando assim, nossa, que o culto vai ser uma benção. O culto vai ser assim, o culto vai ser assado. O pastor lembrou aqui o encontro com Deus. O encontro com Deus é incrível. Que atmosfera do encontro com Deus. Meu irmão, nós temos que viver isso todo dia. Tem que ser uma realidade dentro da sua casa, no seu quarto de oração, nos seus momentos íntimos com Ele, no momento que você viaja na Bíblia, que você viaja nas histórias do Senhor e ama estar diante dEle, experimentando da sua graça tão poderosa e tão incrível. Porque quando você chegar na igreja, irmão, isso aqui vai ser o complemento daquilo que vai acontecer lá dentro da sua casa. E aí você não vai se frustrar, porque quando a gente começa a olhar para as coisas, a gente se frustra. Acabei de contar para você que hoje, dentro de uma estratégia com a juventude, em algum momento eu pensei, não vai dar certo. Olha o pensamento intrusivo. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele tinha que me mostrar. E Ele me mostrou. A gente estava, não sei nem se os jovens que estavam, fez um círculo assim, eles estavam de costas para o que estava acontecendo na cena da praça. Nem sei se vocês perceberam isso. Vinha gente assim, ó, carregando sacola, que estava para ir para lá, mas a gente estava ali. Aí parece para ouvir, aí foi lá, dar a volta na praça para passar naquele lugar. Sabe o que é isso, irmão? Sede pela palavra, desejo pela palavra, desejo de ouvir, de experimentar, de saber o que está acontecendo. Se a gente não se apaixonar por isso, irmão, não vale a pena viver. Não vale. Talvez você venha aqui hoje, você é visitante. Poxa, o primeiro culto que eu estou vindo, o que está acontecendo aqui? Eu vou te falar o que está acontecendo. Você está sendo agora tocado pelo Espírito Santo a entender que a sua vida importa. E o que Deus quer fazer com ela é extraordinário. Porque os pensamentos dele sobre você é infinitamente melhor do que você possa imaginar. Que na sua mente, ou as pessoas falaram com você que você não daria certo. Quantos de nós ouvimos isso, irmãos? E eu não estou falando isso para encher seu ego e você agora querer cantar sabor de mel, não. Eu estou falando para você entender que em algum momento você não aceitou esse pensamento ruim sobre você. O que você fez? Metanoia, mudança de mentalidade. Eu não aceito isso, não. Me amaldiçoaram. E a Bíblia diz que se for abençoado, é abençoado. Ah, mas me amaldiçoaram, meu irmão. Se essa maldição, ela veio para te destruir, pode saber, não é plano de Deus. E Deus pensa completamente diferente. Agora, se você aceitar a maldição que lançaram sobre você, infelizmente, se te afirmar isso aí, se você aceitar a maldição, ela vai te pegar em algum momento. Agora, me amaldiçoou, em nome de Jesus, está queimado, está no fogo do inferno essa maldição. Eu recebo a bênção de Deus sobre mim, eu sou abençoado. Eu sou abençoado, eu bato no meu peito, eu falo isso. Porque todas as vezes que lançaram palavra más contra mim, eu não falo isso para me vangloriar não, meu irmão. Misericórdia, está queimado em nome de Jesus. Mas eu posso afirmar para você, tudo que usaram para tentar me destruir, eu usei de combustível para fazer diferente. E glória a Deus por isso. Porque eu não precisei, em momento algum, mostrar isso para ninguém. As pessoas veem. Está entendendo? Se você não pensar bem de você, meu irmão, ninguém vai pensar por você. O terceiro e último tópico diz, você pode mudar o que pensa. E Deus vai te ajudar. Mudar o que pensa é pedir ao Senhor direção. E aqui está a direção. Tudo o que for verdadeiro. Todas as verdades. A Bíblia é o que, irmão? A verdade. Tudo que está na palavra de Deus. Se você pensar, isso é a verdade. Tudo que for nobre. Tudo o que for nobre, meu irmão. Tudo que for correto. Tudo
que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, e essa palavra é linda, se houver algo excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Está aqui. Se você queria uma receita, eu estou te falando, está aqui, ó. Filipenses capítulo 8, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Tudo que você precisa pensar está aqui, meu irmão. Nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas que Ele tem a revelar para você através da palavra dEle. Se você mudar o seu jeito de pensar, Deus vai te ajudar e você vai conseguir mudar a história da sua família, a história da sua vida, a história da sua cidade. Mas uma pessoa que pensa em derrota, como é que ela vai ajudar alguém a ser vitorioso, irmão? Eu quero a distância de gente que pensa em derrota. Se você pensa assim, meu irmão, eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas aqui, em nome de Jesus, não vem tentar me dar conselho, não. Que eu não vou aceitar. Porque eu quero pensar com quem pensa bem, com quem pensa grande. Com quem pensa em algo que é positivo, algo que dá resultado. Porque o mundo já está me ensinando que eu devo pensar o contrário disso. Eu escuto muitas pessoas, principalmente hoje entre os mais filósofos ou pensadores que nós temos hoje na nossa realidade no Brasil. Eu assisto, eu leio, eu procuro informações para entender como que esses caras estão discipulando as pessoas. E eu percebo que eles não mudam a forma de pregar sobre a nossa vida. Porque eles trazem uma visão terrena para as pessoas, e as pessoas vão sendo abastecidas disso, e começam a aceitar como uma verdade em suas vidas. E isso interfere até na fé dessas pessoas. Porque quantas pessoas acreditam em coisas, gente, que não são bíblicas. Mas alguém um dia falou de um púlpito. E ele tomou por verdade. Aí eu vejo Jesus falando, né? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Da minha palavra e do poder de Deus. Deus quer te usar, meu irmão. Sempre quis. A sua família é o primeiro lugar que Ele quer usar você. Lá dentro da sua casa. Lá dentro do seu quarto. É lá. As outras coisas, onde Ele quer te colocar, vão acontecer. O que a gente tem feito com o Evangelho, o que a gente tem consumido dele, infelizmente, não tem nada a ver com o que Deus trouxe para nós e o que Ele revelou através de Cristo. Infelizmente, irmãos. Porque, como eu disse, se as pessoas não se apaixonam com a palavra de Deus, se as pessoas não têm intimidade com ela, o que alguém um dia falou sobre, hipoteticamente, a palavra de Deus se tornou verdade. E muitas das vezes não é. Conheça Cristo, conheça o seu Deus, conheça a verdade que está na palavra dEle. Ontem na mensagem do louvorzão, Deus trouxe para mim a palavra, e eu já estou encerrando, da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens, amigos de Daniel. E contextualizando, para não ficar uma parte aqui, um parêntese ou uma aspas, né? Aqueles 3 jovens não se curvaram diante da estátua de um rei. Talvez a ideologia que o mundo tem pregado, que está entrando na sua mente, na mente dos seus filhos, na mente do seu cônjuge, é que a gente tem que se curvar diante de um Deus desse mundo. E mais, irmão, o diabo ele é tão sujo que às vezes ele pinta um Jesus para você seguir. Parece que é Jesus, mas não é ele não. Não é não. E aqueles 3 jovens não se curvaram. E o que aconteceu com eles? Foram para a fornalha de fogo ardente, construída pelo rei Nabucodonosor. E a história conta que o rei, quando falaram para ele que esses homens, esses jovens que foram escolhidos para ajudar, né, lá na província da Babilônia, não tinham curvado, ele falou: não estou acreditando.
Traz eles aqui. Trouxeram eles. Vou te falar de novo. Vou mandar tocar os instrumentos aqui. E vocês têm que curvar aí, tá? Se não, vou mandar aquecer lá. Aí fizeram a mesma coisa. Eles não curvaram. O que aconteceu? Mandaram eles para a fornalha. Quando chegaram para jogar eles na fornalha, a Bíblia diz que quem levou para jogar eles na fornalha morreu queimado. E absurdamente eles estavam amarrados, irmãos. E a Bíblia relata que eram homens fortes que amarraram. Imagina isso aí. Uns homens fortão, né? Parrudão, amarrando os três. Jogaram lá dentro. Morreu todo mundo que estava tentando jogar. O que aconteceu? O rei ficou maluco, né? Porque ele olhou e viu 4 pessoas lá dentro. Jogou 3. Quem era o 4º homem? Você sabe quem que é. E eu te falo, irmão, para concluir. Esses 3 jovens pensaram diferente de todo o sistema. Porque uma nação inteira se curvou diante daquele altar que era o ídolo, o rei Nabucodonosor feito de ouro. Talvez você está se curvando diante das coisas desse mundo, de ídolos que você está construindo para você mesmo. Talvez é a sua própria aparência. Que essa é sim a geração amante de si mesmo. Já falei isso aqui algumas vezes, principalmente para os jovens, a necessidade de filtro. Isso é idolatria, irmão. É abominável diante de Deus. Esses 3 não se curvaram, e consequentemente o rei, que estava procurando adoração para si, conclui que ele louvou o Senhor e deu um decreto para que todos adorassem também o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se esses 3 não tivessem um bom pensamento sobre a respeito de Deus, porque eles respondem ao rei dizendo assim: ó rei, ainda que o Senhor não queira nos livrar das suas mãos, nós não nos curvaremos diante de você. Como tem sido sua fé, meu irmão? Como está sua mente hoje em relação às coisas do reino, às coisas de Deus? Pensa nisso. E eu concluo. Se você veio aqui hoje, talvez com os pensamentos um pouco bagunçados, pensamentos destrutivos a respeito de você, eu quero dizer para você, querido, que Deus não veio aqui para te julgar sobre isso. Mas pelo contrário, Ele veio aqui para te dar liberdade, para te libertar. Amém? Ele veio te libertar. E a transformação da sua vida começa neste exato momento, aqui na casa dele, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. E essa decisão de renovar a mente, irmão, não vai só mudar a sua história, o seu jeito de agir e pensar, mas vai mudar toda a história da sua casa, como eu falei aqui. Vai mudar toda a história dessa igreja. Porque a igreja é a igreja do Senhor, meu irmão. Essa igreja é do Senhor. Mas quando você está bem, meu irmão, essa igreja fica bem. Porque nós somos irmãos. A gente esquece disso às vezes. Por isso que a gente pede, sempre faz um apelo assim: ora um pelos outros. Ora pelo seu irmão, para Deus dar a ele uma mente renovada. Porque, meu irmão, se você estiver renovado, você está do meu lado, a gente vai renovar junto, nós vamos crescer junto, nós vamos no mesmo lugar. Agora, se eu não me importar com o seu jeito de pensar, seu jeito de agir, seu jeito de vestir, meu irmão, não vai acontecer nada. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu te convido a mudar a sua mente hoje, em nome de Jesus. E eu te convido a fechar os seus olhos. Se for possível, alguém do louvor, rapidinho aqui embaixo. Não precisa ser todo mundo, não. Eu preciso ou do violão ou do teclado. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e pensar. Nós vimos algumas coisas aqui, gente. Uma mensagem muito simples. Mas eu tenho certeza que se sua mente agora estiver vazia, limpa, o Espírito Santo vai começar a ocupar ela agora, se você der liberdade para Ele.
Se você der liberdade para Ele, se você der liberdade, Ele vai ocupar sua mente. Eu te convido, em nome de Jesus, a pensar agora como vai ser lindo o dia mais incrível da sua vida, que é o dia que você vai ver aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que os seus cabelos são brancos como a neve, aquele que sua voz ressoa como voz de muitas águas, e Ele vai te chamar pelo seu nome, meu irmão. Pensa nisso. Pensa como será no céu. Pensa as maravilhas que estão prometidas através da palavra de Deus para essa vida eterna que Ele sonhou para mim e para você. Ah, Deus, mas é difícil pensar nisso, que eu estou na terra, a minha realidade é diferente, meu irmão. A sua realidade não é a da terra, a sua realidade é a do céu. É para lá que você vai, é para lá. Se tem uma coisa boa para pensar, devemos pensar nas coisas do céu. Podemos imaginar, podemos dançar com o nosso amado Jesus. Nós podemos dançar com Ele, irmão. Nós podemos nos deleitar no seu colo, nos seus braços. Você está entendendo? Você está entendendo isso, irmão? Você pode ficar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Pai. Traz clareza, Pai. Traz revelação, traz unção, traz graça. Traz um novo pensar. Nos dê, ó Pai, agora, ativa em nós a nossa criatividade. Porque o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança, então nós somos criativos. Faça-nos pensar no céu, pensarmos naquilo que viveremos na glória contigo. Porque isso nos dará um ânimo, Deus, para fazer o que precisamos fazer aqui na terra. Porque como o Senhor disse lá em Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é a tua promessa. Aleluia.